Repita até ficar restaurada. Repita até ficar restaurada. Nós iremos falar nessa semana sobre a história de Naamã. É uma história que mexe muito comigo. Eu sei que vai mexer com você. Leitura da Bíblia. Perfeito. Leia a Bíblia. Ó, vocês já estão tudo já na ponta da língua. Toda vez que a gente vai começar uma nova série, além da tua leitura diária. Por que eu preciso ler a Bíblia diariamente? Por que eu preciso ler a Bíblia disciplinadamente, gente? Porque aqui na Bíblia, é aqui que você vai encontrar toda a orientação que você precisa para entrar na Terra Prometida. É aqui que você vai encontrar a forma de ter um casamento mais harmonioso, mais apaixonado, mais unido. É aqui que você vai encontrar a forma de você progredir profissionalmente, de você enriquecer, sim. É aqui que você vai encontrar sabedoria para educar os teus filhos. É aqui que você vai encontrar sabedoria para se amar, para ter alto amor. Tudo que você precisa nessa vida tá aqui, meu bem. Então, isso daqui não é uma escolha. Isso daqui não é quando eu tenho tempo eu vou ler a Bíblia. Já vou começar essa semana com as sapatadas, que subam os sapatos aí. Mas é com muito amor que eu falo isso pra vocês. Deixa eu contar algo pra vocês. Pra quem me segue aqui há mais tempo, sabe que eu acredito em Deus há muitos anos. E eu pratico a minha fé há muitos anos. Mas eu não tinha constância, eu não tinha disciplina na leitura bíblica. Eu ia à igreja, eu servia a igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas se eu tinha tempo de ler a Bíblia, eu lia. Se eu não tinha tempo, eu não lia. Se sobrava tempo, eu ia e orava. Se eu não sobrava, eu orava ali a hora que eu estava no culto, ali na igreja. E aí eu aprendi. E isso eu aprendi, não foi dentro da igreja. Eu aprendi em Deus que a disciplina na leitura bíblica, a disciplina em buscar a Deus todo santo dia faria total diferença nos meus resultados como mulher. E desde então, gente, não tem negociação. Todo santo dia eu leio a Bíblia. Todo santo dia, faça chuva, faça sol. É porque eu sou melhor? É porque... Não, gente. Não. Certo? Então você vai ler a Bíblia todo santo dia. E aí, além de ler o seu texto, o teu estudo da Bíblia, você vai ler 2 Reis 5, que é a história de Naamã. Combinado? Hoje, o tema de hoje é o seguinte... O tema, deixa eu contar a história, o panorama que a gente vai estudar essa semana, e aí eu te digo o tema de hoje. Naamã, ele era um general do exército poderoso, reconhecido naquela época, né? E ele tinha uma escrava lá, trabalhando com ele. E quando você é general do exército, você usa aquelas armaduras, sabe? Aqueles coletes de armadura e tal. Tem até um livro que eu indico na Reacender, que é tão forte, quem é minha mentorada aqui sabe, que é a armadura, o homem da armadura. Quem aqui já leu esse livro? Coloca aqui pra mim. Quem aqui já leu? Esse livro é incrível, é muito forte. E quando você tem uma armadura, você esconde as suas debilidades, certo? Você esconde as tuas imperfeições, as tuas feridas, as tuas dores. A armadura é como ela vem como uma capa na nossa vida. E ali mostra que eu sou forte, mostra que eu sou valente, mostra que eu consigo. É isso que a armadura faz. Naamã vivia essa vida onde mostrava que ele era forte, mostrava que ele não tinha debilidades, que ele não tinha feridas, mostrava ele como o poderoso general do exército. Ó, eu já li esse livro, muito bom. Perfeito, Márcia. Naamã vivia assim, gente. E assim, parece tão distante, né? Mas será que é distante?
Será que é distante mesmo? Será que nós, mulheres, muitas vezes não nos encontramos assim, gente? Com uma capa, com uma armadura por fora, fingindo para todo mundo que eu tô muito bem, que eu tô muito feliz, que eu tô muito realizada, que tá tudo certo, que minha vida é uma maravilha. Mas por dentro, só eu sei o quanto tá sangrando, o quanto tá doendo, o quanto eu tô me acabando por dentro. Tem uma mosca aqui. Tem uma mosca ouvindo a palavra de Deus junto conosco. Será que eu e você não chegamos essa semana aqui como Naamã, com uma armadura por fora, mas por dentro sangrando? Deus quer falar comigo e com você hoje, meu bem. E aí, voltando à história, Naamã, essa serva, né, israelita, ela dentro de casa, ela sabe, ela vê Naamã sem armadura e ela sabe que Naamã tem lepra. Porque se tem uma coisa que só nossa família sabe, é do nosso sangue, da nossa dor. E aí Naamã pega, e essa serva pega e fala para a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta lá da minha terra, se o meu senhor conhecesse o profeta de Samaria, ele seria curado dessa lepra. A palavra na realidade é: ele o restauraria da sua lepra. Naamã ouve isso e Naamã vai. Tem toda uma história, mas o fato é que ele vai até Samaria, ele vai lá até Eliseu, e aí Eliseu dá uma orientação para ele faz a orientação e ele é restaurado, ele é curado. Mas até ele ouvir o que essa escrava disse e ele chegar à restauração, muita coisa acontece, muita água passa por debaixo dessa ponte. É isso que nós iremos estudar nessa semana. Amém, meu bem? Estão aí? Então olha só, o tema de hoje é: não busque restauração no lugar errado. Queridos, assim, de verdade, todas nós, não existe aquela que na hora da dificuldade, na hora da dor, não tenta de tudo que é jeito, de toda forma, em qualquer lugar, uma restauração. Não tem aquela. Não tem. Você sai tentando, por quê? Porque você quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Mas Deus hoje fala pra mim e pra você: existe uma pessoa que pode te curar. Existe uma pessoa que pode restaurar a sua ferida. Existe uma pessoa que pode restaurar o teu corpo, a tua saúde. Uma pessoa que pode restaurar o teu casamento, restaurar a tua paz financeira, a tua vida financeira. E essa pessoa é Jesus. Não adianta você buscar restauração em outro lugar. Não adianta você achar que você ter alguém conhecido, um bambambam, poxa, o dia que um bambambam tiver conhecido e me marcar no Instagram, poxa, eu vou explodir. O dia que aquela pessoa me ver, olhar pra mim, vai dar certo e vai ser boa a minha vida. Meu bem, não vai. Não vai. Até porque Deus amolece os corações ou endurece os corações. Deus, quando Ele quer fazer, quando Ele entende que é momento de fazer na tua vida, Ele vai amolecer os corações que estão à sua volta. Foi assim lá no Egito. Foi assim no Egito. Deus falando para Moisés fazer os milagres, e Ele falava assim: ó, eu vou endurecer o coração de Faraó para não libertar o povo. Vocês têm noção do que é isso? Deus, é como se Deus estivesse brincando ali, ó. Eu vou endurecer o coração de Faraó para não libertar o povo. Talvez você tá pensando e falando: poxa, Ari, eu já fiz de tudo, eu já fiz, eu já aconteci, eu já isso, já aquilo, e parece que não funciona. Às vezes é Deus endurecendo os corações à sua volta, porque não chegou o tempo. Porque não chegou a forma, não chegou o momento, porque você não está preparada para viver tudo aquilo que Deus tem para nós.
E isso dói, gente. Isso dói. Naamã aqui, eu nem falei o texto base, né, pra vocês. 2 Reis 5:6. Quando Naamã ouve a escrava falar, ele vai até o rei dele, certo? Ele vai até o rei dele e fala: olha, a escrava falou que lá em Samaria tem um profeta que cura. Aí o rei vai, escreve uma carta pro rei de Samaria: olha, eu tô mandando o meu servo Naamã aí pra você curá-lo. Para você curá-lo. E aí o Naamã leva, né, ouro, leva oferta ali, que naquela época tinha essa como diz, tinha esse hábito de pagar os profetas e tudo mais. E aí Naamã vai, leva. A hora que chega no rei, o rei rasga a roupa. Ué, vocês estão achando que eu sou profeta? Vocês estão achando que eu tenho poder, que eu sou Deus para curar Naamã? Isso aí é desculpa para romper comigo. E o rei fica indignado. Naamã foi atrás de quem não iria conseguir curá-lo. Agora você me fala assim: ah, então tá bom, é só para eu acreditar em Deus e para eu não fazer nada? Também não. Naamã tinha que ir sim atrás do profeta lá. E ele tinha que ir através do rei. Ele estava indo para um outro lugar, na verdade. Ele tinha que pedir autorização do rei para chegar naquele lugar. Mas Naamã, ele não tinha a confiança de que era Deus quem faria o milagre. Você precisa confiar, meu bem. Você precisa confiar. Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos, nós acreditamos, nós gloriaremos no nosso Deus. Confia em Deus, meu bem. A restauração na sua vida vai chegar a hora que você procurar no lugar certo, com a pessoa certa. Você tem que procurar, você tem que arregaçar as mangas e ir atrás dessa restauração. É claro que tem, porque isso é fé. Fé é acreditar, fé é fazer, fé é tomar uma atitude, sabendo que Deus vai fazer, tendo a confiança, a clareza, a certeza que minha vida vai ser restaurada, que o meu casamento não vai acabar, que o meu relacionamento com os meus filhos não vão acabar, que as minhas finanças não vai ficar nessa situação triste, vergonhosa, humilhante. Deus não tem humilhação para os teus filhos. Deus não tem escassez para os teus filhos, e eu não me canso de falar isso. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Eu e você, meu bem, eu e você, nós precisamos acreditar nessa vida abundante. Mas Ari, se eu não estiver vivendo essa vida abundante, você vai continuar buscando. Lembra do tema da live? Repita até ficar restaurada. Busque até ficar restaurada. Busque até ter essa vida abundante. Busque até você viver o que Deus tem para você. Busque, 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 busque. Eu lembrei de algo que aconteceu agora, que eu vou contar para você e tenho certeza que vai edificar a tua vida. Estão comigo aí, gente? Escreve aqui. Quero ver se você tá me ouvindo aqui, se tá fazendo sentido essa live para você. Escreve aqui: eu confio. Escreve aqui: confia em Deus, meu bem. Não sei o momento que você tá vivendo agora, mas confia em Deus. Deixa eu te contar algo. Há muitos anos atrás, eu estava num problema muito grande financeiro. Muito grande, gente. Muito grande. Eu não dormia. Eu estava numa situação, eu estava financeiramente cheio de dívidas. Eu estava no trabalho, eu estava estagnada há mais de 10 anos. Algumas mentoradas que me seguem já ouviu essa história, mas provavelmente vai fazer sentido para alguém aqui. Eu estava há mais de 10 anos estagnada no meu trabalho e financeiramente paralisada, sabe? Financeiramente cheia de dívidas, cheia de uma situação. Eu nem dormia direito, gente.
e servindo a Deus, e orando, e jejuando, e acreditando em Deus. Aí, por isso que eu falo pra vocês que é isso, mas também não é só isso. E aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade no meu trabalho. E aí, gente, eu me preparei que vocês não têm noção. E eu fiz curso de entrevista, porque eu muito nervosa, eu não conseguia falar em público, né? Eu já falei pra vocês esse meu medo de falar em público, e eu muito nervosa, e eu entrava, ficava até tarde da noite estudando como que responder as perguntas na entrevista, e eram várias etapas essa seleção, sabe? E eu passei assim um mês me dedicando muito a essa entrevista, a etapa de escrita, porque eu tinha que escrever uma produção antes para depois passar para entrevista, então eu me dediquei muito. Resumo, fiz tudo, fiquei nas duas, ficou eu e uma pessoa entre a vaga, e eu não ganhei a vaga. E eu naquela época era como se aquilo lá fosse a única solução para minha vida, fosse a única. E aí eu não ganhei a vaga e eu me senti muito mal, como todo mundo. Eu me senti muito mal. E eu tava jejuando, eu tava orando, né, por aquela vaga, por aquele milagre, por aquela função, porque aquilo de lá ia me dar um respiro para conseguir ter vida normal, porque eu tava enfornada em dívidas. E aí eu lembro que isso foi, gente, em novembro. Em novembro aconteceu essa situação. E eu lembro que eu fui almoçar com 2 amigos no meu trabalho, com 2 amigos queridos na época. Eu fui almoçar e eles assim: nossa amiga, mas que injustiça, você que fazia isso, você que faz isso, você que merece esse lugar, essa função e tal. E naquela hora que eles falaram, Deus me confortou de uma tal forma que eu olhei para eles e eu falei assim: sabe o que é? Deus tem uma porta maior para mim. Eu não sei porquê, mas eu tô acreditando que Deus fechou essa porta, porque tem uma porta maior para mim. Isso foi em novembro. Mesmo sofrendo, mesmo com dor, eu comecei a pensar isso: Deus tem uma porta maior para mim. Quando foi em janeiro, do nada, e eu digo do nada mesmo, porque não foi algo que eu fiz igual na primeira seleção que eu me inscrevi, eu me dediquei, eu fiz do nada. Eu estava inscrita em uma outra seleção, vi Fernanda aqui, que era para Goiânia, do nada. E aí aconteceu e eu não queria, nunca quis mudar da minha cidade. Eu sou muito grudada com a minha mãe, com a minha irmã. A gente tinha um relacionamento, se vê praticamente quase todos os dias, tá? E aí aconteceu e eu não quis sair. Não sei porque eu não saí da seleção, mas eu permaneci ali e fiquei ali. Enfim, gente, daí quando foi, uns dias passaram e tal, era algo tão incrível, tão incomum, tão impossível de acontecer, que não tinha porquê isso acontecer. Aí eu quero te dizer que quando foi em janeiro, Deus abriu uma porta, algum milagre, que eu ia para Goiânia, mas que eu ia ganhar 4 vezes mais. Deus havia fechado uma porta em novembro. Quando foi em janeiro, Deus abriu uma porta escancarada, algo incomum. Eu não sei por que eu senti de contar essa história, mas talvez você tá assim: poxa, eu perdi aquele emprego, fechou aquela porta, aquela situação da minha vida não deu certo, e talvez você tá como Naamã, sabe? Passando por fora, tava tudo bonito, tudo lindo, mas por dentro tá doendo, tá ferido, tá machucado, tá sangrando. Eu quero te dizer, Deus tá vendo o teu interior, Deus tá vendo a sua dor, Deus tá vendo aquilo. Gente, ninguém sabia que eu tava cheia de dívida, ninguém sabia que eu tava naquela situação deplorável, ninguém sabia. Eu tava na igreja, eu tava rindo, eu tava com as pessoas, eu tava, sabe, orando, acreditando, eu tava fazendo o que eu fazia. Ninguém sabia que dentro de mim era vergonha, era humilhação. Ninguém sabia que eu não estava conseguindo dormir direito, mas Deus sabia. E no tempo certo, da forma certa, Deus abriu
porta grande, escancarada, e para mostrar que aquela oportunidade lá atrás que eu me esforcei, que eu fiz, eu acredito que se eu tivesse passado, primeiro, eu não estava onde eu estou. Segundo, eu ia querer acreditar que era minha competência. Eu me esforcei, eu fiquei sem dormir, eu estudei, eu ia querer achar que era minha competência. Hoje eu tenho certeza absoluta que onde eu estou é porque Deus me colocou, é porque Deus fez um milagre, é porque Deus está comigo e eu posso glorificar e mostrar para Ele o que Ele fez e mostrar para vocês o que Deus fez. E se hoje você tá doendo, tá sangrando, calma, Deus vai fazer. Escreve aqui, Deus vai fazer.